Essa tragédia que nós vamos trazer agora é do acidente que, como eu disse, aconteceu nesse final de semana. Olha aí, gente, duas pessoas morreram nesse gravíssimo acidente. Um impacto, uma violência, esse acidente que foi registrado sábado à noite, já era no perímetro urbano aqui de Cascavel. Você tá vendo ali, ó, puxa, que tristeza, hein, gente? Que aborrecimento. O fato foi bem próximo aqui do trevo, né? Que dá acesso ali para Tancredo Neves. Ali naquela região que vai também para o bairro Guarujá. O motorista do Renault Clio, do veículo, tentou uma ultrapassagem a um caminhão. E o que aconteceu? Atingiu frontalmente, bateu de frente com o casal que estavam na motocicleta. O impacto, a violência, destruiu a moto. A moto acabou, você viu ali, pegando fogo. A Julie Alisson Casagrande, 20 anos, e o Marcelo Manuel Argel, 23 anos. Olha a idade deles. Vou repetir, da Julie e do Marcelo, moravam há pouco tempo juntos, trabalhavam na mesma empresa. Julie Alisson Casagrande, 20 anos, e Marcelo Manuel Argel, 23 anos. O fato aconteceu, como eu disse, na 277, o impacto, a violência, a motocicleta pegou fogo e os dois morreram no local. Teve alguma pessoa que ficou ferida também. Agora o detalhe aqui, ó. Olha, presta atenção aqui, ó. O motorista do Clio, o motorista do carro, do automóvel, olha aqui, ó, foi preso por embriaguez. Dá para acreditar? O cara estava sob efeito de bebida alcoólica, foi preso por embriaguez, fez uma ultrapassagem no local proibido, que não era lá, faixa dupla, e acabou tirando a vida de um casal de jovens. Não teria que ficar na cadeia um caboclo desse? Não teria que ser mais rigor a lei para uma pessoa dessa? Mas não vai dar nada, como nunca dá nada a esse tipo de situação. O cara paga uma fiança, responde em liberdade e no fim não dá absolutamente nada. É isso que a gente fica indignado com essas leis que existem nesse país das maravilhas e que a gente não vê ninguém fazendo nada para melhorar esse tipo de lei no país. Semana passada vocês viram a doutora Raíssa falando aqui do homem que foi morto a queimaduras, que os caras que deram pancada nele, não existe uma lei para punir os caras, que ele teria sido morto por queimaduras e que as agressões, a legislação, ou seja, as leis do país não teriam uma lei específica para punir os homens que agrediram o homem com 95% do corpo queimado. E agora você vê o cara embriagado, ultrapassagem local que não é permitido numa faixa dupla, tira a vida de um casal e pelas leis que nós temos aqui, não vai dar absolutamente nada. Vai pagar lá uma fiança, se já não pagou, com certeza já deve estar inclusive em casa assistindo a reportagem. E não vai dar nada. Procura saber se ficou preso. Tenho certeza que deve ter sido liberado ainda ontem, né? Hoje a gente não conseguiu levantar essa informação, mas eu tenho certeza absoluta que deve ter pagado fiança e vai responder em liberdade. Oh, meu Deus do céu, hein? Cadê o Rogério? E duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente que ocorreu na noite de sábado na BR-277 em Cascavel. Segundo testemunhas, o condutor do Renault Clio tentou ultrapassar um caminhão e atingiu frontalmente o casal da moto que pegou fogo. O motociclista que seguia atrás bateu no caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros, SEAT e SAMU se deslocaram para atender as vítimas. O motorista do carro, de 23 anos, também foi atendido e foi detido por embriaguez ao volante. Julie Alisson Casagrande, de 20 anos, e Marcelo Manuel Argel, de 23 anos, morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e também sinalizou a via. Nós conversamos com o inspetor Félix, que falou sobre essa situação. Bom, esse foi o ponto de partida, né? O estupim, inclusive, né, o nosso entendimento foi o ato infracional do condutor está sob efeito de álcool, dirigindo com a sua capacidade psicomotora alterada, cometendo o crime de embriaguez ao volante, mas aí teve a grande agravância dele, né, acabar vitimando fatalmente duas pessoas e ainda ser o causador da lesão corporal no outro motociclista que colidiu no caminhão.
Ou seja, então este condutor do veículo Clio, sob efeito de álcool, foi fazer uma ultrapassagem em local proibido, é uma rodovia de pista simples, com faixa dupla contínua amarela, para dividir os fluxos opostos. Então houve a infração de trânsito, né, de ultrapassar em local proibido. Sem contar que era à noite, a visibilidade dificultando aí, inclusive a possibilidade do condutor da motocicleta que o Clio acabou colhendo frontalmente, né, dele ter qualquer chance de se desviar do acidente. Então, com isso, ele acabou perdendo a vida, o condutor e a passageira da motocicleta, ou seja, os dois ocupantes da motocicleta, que era um casal, perdendo a vida por esse ato infracional, né, do condutor do Clio, que foi preso pela embriaguez ao volante, né, e também pelo homicídio culposo e pela lesão corporal culposa, né, que ele causou em todo esse enredo, né, de um acidente gravíssimo, que bastava o condutor do Clio não estar dirigindo sob efeito de álcool, bastava ele não ter feito a ultrapassagem no local proibido, que nada disso teria acontecido. Então, infelizmente, né, acabou vitimando aí fatalmente 2 pessoas. É triste perceber que esse ano ainda tem muita gente que pratica esse tipo de imprudência, né? Além de uma imprudência, e mistura com o álcool ainda, né? Isso é inadmissível, né, Félix? O álcool acaba sendo motivador para o cometimento de outras infrações, né? Muito certamente, se ele tivesse com a sua capacidade psicomotora intacta, se ele não tivesse sob efeito de álcool, se ele não tivesse bebido, certamente ele estaria em melhores condições de discernir o certo e o errado ali naquele momento, né? Então, mas ele assumiu o risco de fazer isso, de beber e dirigir. Ele teve essa, né, essa irresponsabilidade, nós podemos dizer assim, sem sombra de dúvida, de conduzir um veículo, né, sob o efeito de álcool. E isso é uma irresponsabilidade. Infelizmente, exatamente como você disse, infelizmente ainda muitas pessoas insistem em fazer essa associação álcool-direção de veículo automotor, independente do veículo que seja, né? Pode ser um caminhão, um ônibus, um veículo pequeno, uma motocicleta, ou até mesmo uma bicicleta, ou até o mesmo pedestre. Sobre efeito de álcool, né, a probabilidade dele provocar um acidente, tirar a vida de uma pessoa, dele mesmo ou de outrem, é muito grande, aumenta exponencialmente em função da falta da capacidade psicomotora dele de controlar-se e controlar o seu veículo. Mas infelizmente tem pessoas que parece que são uns cabeça dura, né? Não entende que isso não pode ser feito, continuam fazendo, continuam matando, tirando a vida de pessoas inocentes nas vias de trânsito do nosso país. Esse, então, fato registrado sábado à noite, eu acabei de confirmar que o condutor do Clio, que eu achei que tinha pago fiança, está preso. Menos mal, né? Menos mal. Então eu achei que ele estava em liberdade, mas quem fez o flagrante no sábado à noite foi o Dr. Rogerson. Eu até vou tentar depois um contato aí com o Dr. Rogerson, para saber então desse registro feito sábado à noite. O cara embriagado, como disse o policial, faixa dupla, local proibido, e provocou uma tragédia que resultou na morte de 2 jovens. Daqui a pouco, Débora, vamos tentar um contato com o Dr. Rogerson, porque eu soube que foi ele que trabalhou no sábado à noite no plantão e que ele segurou preso o condutor do veículo Clio, que teria provocado esse acidente. Menos mal, né? Porque normalmente a gente vê a pessoa ir para a cadeia, pagar uma fiança e sair de liberdade. Nesse caso aqui, a notícia que eu recebi agora é que ele permanece preso e a gente vai tentar, inclusive, um contato com o Dr. Rogerson, que trabalhou no plantão de sábado à noite, para a gente falar sobre esse assunto. Vamos ver se a gente consegue falar com o doutor ainda no programa dessa segunda-feira.